Olá, são 10 horas da noite, ao vivo estamos no ar com mais um Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo. E é claro, estamos em ritmo aqui em clima de Olimpíadas e nós iremos falar hoje sobre o objetivo, a meta de todo atleta, que é, claro, a vitória. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje a atleta olímpica Edna Santini, que faz parte da seleção brasileira de rugby, é isso mesmo. Você já ouviu falar sobre esse esporte? Você vai conhecer daqui a pouquinho um pouco mais. Tem música com o cantor Jefferson Pilar e, claro, a mensagem especial do pastor Gilson Brito. Além dos fatos, está no ar. Pois é, hoje aqui no Além dos Fatos você vai conhecer uma modalidade um pouco diferente, né, a qual estamos acostumados aqui no Brasil, o rugby. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse esporte e a atleta olímpica, ela que vem falar pessoalmente aqui, a Edna Santini, que já está aqui em nossos estúdios. Mas antes, vou mandar abraços para você que está nos acompanhando, os nossos amigos do Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Um abraço para a Zeferina Barbosa, de Canápolis, Minas Gerais. Um abraço para você, Zeferina. Para o Richarli Gonçalves, de Amontana, Ceará. Para a Selma Maria, de Salvador, Bahia. Os baianos sempre ligadinhos aqui no Além dos Fatos. E para o Vinícius Roles, de Tucumã, Pará. Olha, o norte do país também aqui ligadinho na TV Novo Tempo. Um abraço para você que nos acompanha. Lembrando, se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, passa lá, @AlemDosFatosNT. E se você perdeu alguns dos nossos programas, passa em nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. E se por acaso você quer compartilhar o link também do nosso programa, que está no YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, passa lá, se inscreve que você vai receber as notificações quando novos programas forem postados, tá ok? Você conhece a modalidade rugby? É isso mesmo, você vai conhecer um pouco mais sobre esse jogo que no Brasil é pouco conhecido. Confira. A modalidade do rugby surgiu por conta de uma jogada irregular no futebol. Um jogador teria pegado a bola da partida com as mãos e seguido com ela até a linha adversária no ano de 1823. Em 1871, foi fundada a Rugby Union em Londres. A modalidade saiu da Inglaterra e ganhou o mundo. O rugby é disputado por duas equipes de 15 jogadores em 2 tempos de 40 minutos. O relógio só para quando algum jogador necessita de cuidados médicos. O objetivo do jogo é marcar o maior número de pontos. No Brasil, o esporte ainda não é popular como na Europa. Nas Olimpíadas, a seleção brasileira feminina de rugby brilhou. No time, a Edna Santini se destacou no mundo por sua agilidade e a forma com que dribla as adversárias. A modalidade tem conquistado cada vez mais a torcida brasileira. E ela está aqui em nossos estúdios, a Edna. Edna, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Há quanto tempo, Edna? Conta para quem está em casa, você pratica o rugby? Eu jogo rugby há 14 anos. Há 14 anos. E a Edna, gente, tem 24 aninhos, não é isso, Edna? Tenho 24 anos. E ela me falou que descobriu a modalidade na sua rua mesmo. Como que foi? Então, eles treinam em frente à minha casa, o São José Rugby. E quando eu fazia o caminho ali para minha escola, eu sempre vi um grupo de rapazes, na época, jogando isso. E quando eles começaram com um projeto de rugby social, né, para abrir para novas crianças, para novos jogadores, eu fui lá, curiosa, com meus amigos de bairro, a participar também, né, desse projeto. E aí, conheci o rugby e comecei a jogar. E comecei a jogar com os meninos, né, dos 10 aos 14 anos, só com meninos. Uhum. E como que foi participar das Olimpíadas, né? Como foi essa experiência? Você ficou quanto tempo na Vila Olímpica? Fiquei uns 8 dias, né, na Vila. Foi uma experiência única, né? O rugby está voltando agora para as Olimpíadas e ter essa oportunidade de participar de uma Olimpíadas no Brasil foi uma oportunidade imensa. Fiquei muito grata por estar participando desse time aí e poder estar participando do rugby no Brasil. Certo. E chegar nas Olimpíadas, né? Já faz do atleta um vencedor, Edna? Sim, sim. Acho que você é um vencedor todo dia que você acorda e vai treinar, né? E se você consegue ser convocado e ser um atleta olímpico, isso já é uma grande vitória. E o jogo, o rugby, é difícil de ganhar, porque assim, você pega a bola e você tem que driblar
Quantos atletas tem no time? Então, a gente joga modalidade 7, que é 7 contra 7, um campo grande também, igual de futebol, em 2 tempos, 7 minutos. Tem mais espaço, mas você também tem que correr mais. Então, é difícil, exige mais do físico do atleta. E qual que é o maior desafio, por exemplo, dessa modalidade? É você passar para a linha de gol, né? Você tem que passar da linha de defesa ali, furar, quebrar o tackle, né? Que é a forma como o jogador derruba a gente. E tentar ganhar desse corredor aí. Agora, como que é para o atleta, Edna, administrar as vitórias e as derrotas? Como que é esse processo? Então, no rugby, particularmente, a gente joga num estilo de campeonato que é 3 jogos por dia. Então, se a gente perde o primeiro jogo, a gente tem o próximo jogo para ganhar. Então, a gente não pode ficar pensando muito na derrota, porque a gente tem menos de 2 horas para poder jogar o próximo jogo e conquistar uma vitória. Então, se a gente fica pensando muito na derrota, a gente acaba perdendo o próximo jogo também. Então, tem que ser uma coisa muito mais rápida. A gente não pode focar muito na derrota. Então, foco sempre na vitória, né? Sim, sempre na vitória. Agora, qual foi a derrota que mais te marcou, que ficou assim na sua mente? Eu acho que perder para o Japão por 2 pontos de diferença num campeonato que a gente não podia ter perdido, né? É um time que a gente podia ter ganhado, é um jogo muito fácil para a gente, e aí, por causa de um errinho, a gente acabou ficando fora por causa disso, né? Por essa derrota. Aí, como a derrota não pode ficar na memória, qual foi a vitória que ficou registrada para você? Acho que todas ficam registradas na cabeça, mas acho que ganhar da Argentina no Sul-Americano... Ganhar da Argentina sempre é especial, né, gente? De 29-0 foi bem especial e a gente conquistou mais um título pro Brasil, que a gente é campeão 11 vezes sul-americano. E no Pan-Americano, né, vocês trouxeram a medalha de bronze, né? Isso, a gente ficou campeã da taça bronze, né, na medalha de bronze, em cima da Argentina também. Então, foi muito importante também ganhar essa medalha aí e poder elevar o rugby, né, no Brasil. E como que é o processo da vitória para o atleta? O que é que você tem que abrir mão no seu dia a dia, na sua rotina? Como que é? Porque não é só chegar e jogar, né? Agora mesmo, a Edna estava treinando, ela saiu um pouquinho mais cedo, uns 10 minutinhos, para estar participando com a gente aqui. Quais são os esforços que você tem que focar, né, para cumprir a meta e chegar ao seu objetivo, que é a vitória? Você tem que abrir mão da família. Eu tive que morar em São Paulo por 3 anos para poder participar das Olimpíadas, né? Então, fiquei longe da minha família. Fiquei longe também, abrir mão dos estudos, né? Agora que eu vou voltar a fazer faculdade. Abrir mão de ter ser uma delicada, né? Tem que mudar o corpo, tem que tomar pancada, tem que ser uma pessoa mais, não bruta, mas mais preparada. Mais resistência, né? Mais resistência física. Isso. Então, você não pode ficar se preocupando muito em ficar lá em cabeleireiro, em unha. Então, você tem que também abrir mão dessas coisas. E abrir mão de, de ter uma vida com os amigos. Eu perdi muitos amigos da minha época de escola porque eu mudei toda a minha rotina, né? Então, fiquei longe dessas pessoas. Mas certamente ganhou outros também, Ganhei outros né? também. Que tem o mesmo estilo de vida, que pratica atividade física, Isso, você esporte, perde mas você ganha outros. E é importante também. Agora, como que é para o atleta, Edna, subir num pódio? Como que é? É uma sensação incrível, né? Você ali está realizando o que você batalhou desde o começo, né? É uma realização. Você subiu ali, dever cumprido. Eu estou aqui porque eu fiz meu trabalho muito bem feito e isso é uma recompensa. Certo. Agora, você me falou aí que a característica do rugby é que você não pode focar muito na derrota, né? Você tem que sempre focar na vitória. Você traz isso para a sua vida também? Isso acabou migrando para outras áreas da sua vida? Sim, eu tive que superar de 2 lesões muito sérias. Então, eu acho que eu perdi um tempo ali do rugby, mas eu ganhei uma resistência, uma força maior, né? A gente sempre fala no rugby que na derrota você aprende mais do que na vitória. Então, a gente aprende muitas coisas na derrota e a gente aprende e foca para o próximo jogo não errar mais, né? Então, é importante também você perder para poder ganhar. Isso te dá resistência para a vida, né? Porque você consegue administrar o momento da derrota e você se prepara para a vitória, né? Sim. Com as derrotas também. Sim, a gente leva bastante essa questão de derrota e vitória no esporte para a vida, né? Porque a gente perde uma hora, ganha em outra coisa e é assim. Na escola também, né? Você pode ir mal numa prova, que é uma derrota, mas você pode ir bem na próxima. Então, tudo está relacionado, assim. Agora, como que é esse momento de interação entre o time, né? No momento de derrota. Vamos falar primeiro do momento de derrota. Como que vocês administram isso no time?
A gente conversa, vê o que deu errado, o que precisa se melhorar e foca pro próximo jogo. Esqueceu, passou, vamos focar pro próximo jogo. A gente tem um jogo aqui daqui 2 horas, vamos focar no próximo. E depois, no final do dia, a gente vê o resultado de todos esses jogos e vê o que precisa melhorar. A gente precisa se animar, precisa se apoiar, não pode ficar pensando muito na derrota, né? Como eu te falei, partir para frente e tentar buscar o melhor resultado dos próximos jogos. E quando a vitória chega, como que o time lida? Lógico que é uma comemoração, mas como que é a postura depois? Tem que focar no treino de novo? Como que é? Sim, foca no treino, porque se você ganha, outro time também vai prestar mais atenção em você. Então, você precisa melhorar para surpreender ele novamente, né? Então, nos motiva muito mais a voltar a treinar mais forte, com mais foco e tudo mais. E como que sua família lida com todas essas questões, né? A sua prioridade é o esporte, né? Como que sua família administra? Eles apoiam, minha mãe sempre apoiou desde o começo. A minha mãe chegou até a lavar os uniformes do São José Rugby, né? Ela é bem entrosada ali com o clube. Meu pai alugava um quartinho, já que eles treinavam em frente à minha casa. Eles estão sempre ali apoiando, sempre torcendo por mim, me acompanhando nos torneios quando eles podem. Nunca foi um empecilho para eles, assim. Sempre me apoiaram, diziam que se fazia bem para mim, era para mim estar lá e ser feliz. E quando você, nessa sua trajetória aí, são 14 anos, né? No rugby, quando você perdia, você voltava para casa meio cabisbaixo, como que era essa relação? Como que sua família te motivava? A gente perguntava como que foi, a gente perdeu, não sei o quê. Aí ele fala, mas tem um próximo jogo, tem que treinar, fala para as meninas ir com mais vontade da próxima vez, tem mais uma oportunidade aí, não desiste agora, era assim. E na vitória, quando voltava para casa? Comemorava, só festa. Só festa. Tá ok, então. Quero agradecer a participação, viu, Edna? Muito obrigada por ter vindo aqui. Mandar um abraço para a Seleção Brasileira de Rugby, né? Um esporte que ainda não é tão popular no Brasil, mas está ganhando espaço, está ganhando aí a torcida brasileira, viu? Sim, está crescendo bastante. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do rugby e um pouquinho da minha experiência nas Olimpíadas. E você se destacou, viu? A imprensa, a mídia internacional reconheceu a Edna aí como ágil, né? Vocês viram aqui nas imagens. Sucesso para você no esporte, viu? Obrigada. Muito obrigada pela participação, Edna. Pastor Gilson Brito já está aqui. Pastor, boa noite. De um atleta para outro agora, de um atleta para outro. Você acabou de entrevistar a Edna, agora vai me entrevistar. É isso mesmo. Isso aí. Estamos Eu aqui não no estou na clima das seleção Olimpíadas. brasileira, mas é uma injustiça, por sinal. É verdade. Deveria estar competindo com Na seleção de levantamento de garfo. o lançamento de martelo. Sabe que eu descobri essa modalidade? Eu não sabia que existia lançamento de martelinho, eu acho. Me corrija, produção, se eu roda assim, né? eu não sabia. Eu fico vendo aquele pessoal rodar aquela coisa e fico pensando, meu senhor, já pensou se um erra e enrola nele mesmo e depois aquele peso bate na cabeça? Treinando ali Elias e Davi e Golias. É verdade. Pastor Gilson, temos abraços hoje? Temos abraços. A gente sempre tem abraços, né? Vamos Com certeza, o pessoal abraçar o nosso cobra. povo. Inclusive, a gente menciona aqui apenas alguns, mas saiba que esses aqui, eles representam você, tá certo? Não dá pra gente falar o nome de todo mundo, é claro, mas a gente sempre menciona alguns. Então, vamos lá. Para Ceia Queres, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Também para Cristina Paula Lessa, que é de Maceió, Alagoas. A Helena Rosa, São Paulo, capital. E a Diana de Abreu Pires, de Cáceres, no Mato Grosso. Aproveitando, Lu, vamos abraçar nossos queridos irmãos de todas as várias denominações religiosas, né? Que nos acompanham. A gente fica muito feliz por saber que, inclusive, não só cristãos, nós temos gente budista, nós temos gente que é muçulmana, que também acompanha o programa Além dos Fatos, pessoas que também se declaram ateus, mas ainda assim assistem ao programa, têm prazer de assistir ao programa. A gente agradece, é claro, você de todas as denominações religiosas, ou mesmo você que não tem religião nenhuma, mas acompanha a programação da Novo Tempo, acompanha o Além dos Fatos, receba nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão por sua audiência. Com certeza são todos muito bem-vindos, não só no Além dos Fatos, como em toda a programação da TV Novo Tempo, não é isso, Pastor Gilson? E quem quiser ganhar presente, também é para todo mundo, né? Também, para todo mundo. Quem quiser ganhar presente, solicita a revista Verdades para o Tempo do Fim. O nosso programa hoje está girando em torno dessa questão da premiação, da vitória. Então, se você quer obter a maior de todas as vitórias, a maior de todas as premiações que um ser humano pode alcançar, solicite a revista Verdades para o Tempo do Fim.
porque assim você estará estudando a Bíblia, e ao estudar a Bíblia você é levado ao conhecimento do Senhor, e é pelo conhecimento do Senhor, é pela ligação com o Senhor que um dia nós todos alcançaremos a eternidade. Por isso, peça a revista e a gente manda para você com todo prazer. É só acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos. E se você não tem acesso à internet, pode ligar aqui na Novo Tempo, operadora 12 21 27 21 31. Não é isso, pastor Gilson? É, 21 27 21 27 31 21. 31 21, é ao contrário. Acho que é Agora, assim, eu acho que a produção não corrigiu, é que tá certo. Pastor Gilson, Sim. hoje vamos falar sobre vitória. Vitória. Mas para chegar à vitória, certamente em alguns momentos Há um enfrentaremos... preço que tem que pagar, né? Enfrentaremos Há algumas uma luta. derrotas pelo Claro, caminho, claro, né? Claro. Todos passamos por isso, né? Não somente os atletas, mas em nossa vida, no dia a dia. Você quer, por exemplo, cursar uma faculdade, né? E quantas pessoas conseguem, mas com extremo esforço, né? Às vezes precisam parar o curso por um tempo para conseguir aí dinheiro e tal, né? E tantas outras coisas na vida que a gente, para alcançar, a gente precisa de muito esforço, muita disciplina, muita dedicação. E não são raras as vezes que surgem muitos obstáculos, né? Que dificultam nossa caminhada, dificultam alcançar o nosso propósito, mas... na vida cristã acontece a mesma coisa, no entanto, com a bênção de Deus nós vencemos. Amém. É sobre isso que o pastor Gilson vai falar daqui a pouquinho, mas antes tem música com Jefferson Pilar. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Deixei a lavagem,
deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro Pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Eu vi, vejo e verei sempre como um privilégio a oportunidade de poder entrar na sua casa e compartilhar um pouquinho com você a palavra do Senhor. A gente já agradeceu e continua agradecendo e agradeceremos sempre pelo carinho de sua audiência. Porque você certamente tem tantas outras opções de TV, no entanto, preferiu nesse momento assistir a Novo Tempo e acompanhar o programa Além dos Fatos. Que Deus lhe abençoe. Que as suas expectativas espirituais, quando procura Novo Tempo, quando busca Além dos Fatos, que essas suas expectativas sejam atendidas pela bendita obra do Espírito Santo que atua na sua mente, na minha mente. Creia, ainda que estejamos separados, distantes um do outro, o Senhor está nos unindo agora. O Espírito Santo que fala ao meu coração também fala ao seu. O Espírito Santo que me instrui na palavra do Senhor também instrui você, ilumina você. E assim, através da obra de Deus, na sua e na minha vida, nós estamos conectados ao Senhor e abençoados por Ele. Que bênçãos do Senhor se multipliquem cada vez mais na sua vida. E eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer um convite que a gente faz sempre aqui na Novo Tempo para você. O convite é no sentido de que você visite uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo de Comunicação, tanto a parte de TV como rádio e internet, essa rede de comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero fazer um convite para você visitar uma das nossas igrejas. Quem sabe a que está mais próxima de sua casa. Os nossos cultos normalmente são aos sábados, 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Um site excelente para você encontrar uma igreja adventista é este, encontreumaigreja.com.br. Aí na tela, encontreumaigreja.com.br. Entrando aí nesse site, você vai ter facilidade para localizar a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E creia, ao chegar lá, você será recebido com muito carinho. Posso garantir isso, não é? E agora estou me referindo aqui especialmente a membros da Igreja Adventista, pastores e irmãos queridos que estão me assistindo. Eu posso garantir para os nossos telespectadores da Novo Tempo que ao chegarem lá na igreja, na sua igreja, na igreja onde você congrega, onde você frequenta, esses nossos queridos amigos e amigas serão muito bem recebidos. Eu sei que posso garantir isso. Eles serão recebidos com carinho, com bondade, com gentileza, com amor. Porque creia, nós temos prazer em receber você. E o nosso maior desejo é que ao vir à nossa igreja, que você tenha um encontro não apenas conosco, mas que você tenha um encontro com o Senhor. Porque a igreja, na verdade, é um meio, não é um fim em si mesma. A igreja é um meio para nos conduzir ao Senhor, para nos ensinar a palavra do Senhor, para nos motivar no caminho do Senhor, para nos orientar quanto à missão que o Senhor nos concedeu enquanto discípulos dele, enquanto seguidores dele. É assim que nós adventistas vemos a igreja, como um meio que tem esse propósito de nos aproximar de Deus, de nos ensinar a respeito de Deus, de nos fortalecer no Senhor, de nos animar em nossa caminhada cristã, a fim de que, quando nosso Senhor voltar, nós todos estejamos no pódio, nós todos alcancemos a vitória plena. Vamos orar ao Senhor agora, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu me ilumines, a mim e todos que, nessa hora, abrirão tua palavra e refletirão na tua mensagem. Que o Espírito Santo esteja conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, a nível de introdução dessa reflexão de hoje, trazer um pouco do assunto sobre o qual nós falamos no programa anterior.
Também tratando desse tema geral relativo às Olimpíadas, nós enfatizamos a questão do esforço dos atletas. E o primeiro texto que li no programa anterior foi palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, quando Paulo diz que os atletas em tudo se dominam, porque os atletas são de fato exemplos no que diz respeito à dedicação, ao esforço, à entrega, ao compromisso com os propósitos que ele tem. E é claro, quando Paulo faz essa referência aos atletas, ele cria uma ponte para referir-se aos cristãos, nós que também poderíamos dizer que somos atletas de Cristo, nós que também temos um alvo e um propósito na vida. E a ideia de Paulo é que assim como os atletas se dominam em tudo, são comprometidos com seus propósitos, nós cristãos devemos ter também com os nossos. E um outro texto que li foi Lucas capítulo 9, onde o Senhor Jesus diz que todo aquele que o segue deve negar-se a si mesmo. E então eu comentei que negar-se a si mesmo é deixar de fazer sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Porque não são poucas as vezes que a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Mas Jesus diz assim, se você é meu discípulo, se você de fato me segue, você terá que negar-se a si mesmo. Imaginamos Jesus como sendo o nosso treinador e nós somos os atletas de Cristo. Então Jesus diz, ok, você quer ser meu atleta? Você permite que eu seja seu treinador? Então funciona assim, você tem que seguir meus conselhos e minhas orientações. Quando a sua vontade for diferente da minha, se você de fato é o meu atleta, eu sou o seu treinador, então você deixa de fazer a sua vontade e faz a minha. E por que tem que ser assim? Por uma razão muito simples. Nós, seres humanos, já nascemos com a vontade deturpada. Segundo a Bíblia, por causa do pecado que está em nós, nós temos uma natureza corrompida, uma natureza tendenciosa para a desobediência, para o pecado, e o pecado gera morte. Como o desejo de Deus é que nós tenhamos vida, então o Senhor diz assim, em vez de viver segundo sua vontade, viva segundo a minha vontade. Porque a vontade de Deus nos leva à obediência, à santidade, que conduz à vida. E como já disse, o desejo do Senhor, é claro, é que todos nós tenhamos vida. Mas é verdade que não é fácil, hein? Na hora de negar-se a si mesmo e fazer a vontade do Senhor, deixar de fazer a nossa para fazer a vontade do Senhor, isso não é fácil. A vida cristã é uma vida de renúncia. Nós estamos numa luta, inseridos numa grande batalha do bem contra o mal. E acredite, você certamente já ouviu dizer que o cristão anda na contramão do mundo. Isto está certo. Mas, primeiramente, o cristão anda na contramão de sua própria vontade, na contramão de sua própria natureza. Nossa primeira luta não é com o mundo, nem mesmo com os demônios. Nossa primeira luta é com nós mesmos, com a nossa própria natureza inferior, com a nossa natureza tendenciosa para o pecado, nossa natureza corrompida. Esta é uma luta acirrada. Por isso que Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes negar-se a si mesmo, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, isso nos fere, nos machuca, dói, como quem carrega uma cruz. Mas Jesus diz, faça assim e siga-me. Acredite, nós estamos no momento da cruz e não da coroa. Antes da coroa, vem a cruz. Para alcançar a coroa, a gente primeiro precisa passar pela cruz. Assim como houve uma cruz para o nosso Senhor, há uma cruz para cada discípulo dele. Assim como o nosso Senhor foi ao Calvário e deu sua vida por nós, se nós queremos de fato viver para a glória de Deus, nós temos que desistir da nossa vida, da nossa vontade e devemos procurar viver segundo a vontade do Senhor. Nosso eu, nossa vontade própria, esse nosso eu, essa nossa vontade, isso precisa ser crucificado. É simples isso? É fácil isso? Claro que não, mas pela graça do Senhor é possível. Eu cito para você 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, onde Paulo diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, sim. Difícil é, porém impossível, quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo e de fato nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Talvez você esteja pensando assim, pastor, por que você está enfatizando tanto este assunto que foi inclusive abordado no programa anterior, que tem a ver com a necessidade de renúncia, de sacrifício, de domínio próprio, de ter assim esse autocontrole? Por que está enfatizando isso? Eu digo para você, é que eu fico muito triste ao perceber que hoje na maioria das igrejas cristãs está sendo apresentada uma pregação incompleta, um evangelho incompleto. Na maioria das igrejas hoje se prega um evangelho sem cruz. Quando se fala da cruz, se refere à cruz de Cristo, mas normalmente não se fala da cruz que o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, também tem que carregar. Hoje nós ouvimos muito isso por aí. Como eu disse, um evangelho incompleto. Um evangelho sem cruz, sem necessidade de renúncia, sem necessidade de transformação, sem necessidade de santificação. Hoje nós temos, lamentavelmente, uma igreja sem Bíblia, uma igreja sem conhecimento, uma igreja sem compromisso com a verdade, uma igreja sem fidelidade, sem lealdade a Deus. Lamentavelmente se vê hoje um cristianismo condescendente com o mundo, condescendente com o pecado, um cristianismo sem frutos, sem santidade, um cristianismo sem poder, sem vida e sem vitória. Lembre-se disso. Nós estamos no momento da cruz e não no momento da coroa. Mas vai chegar o dia em que nossa cruz será trocada pela coroa. Isso é promessa do Senhor. Esse dia vai chegar. Você e eu vamos alcançar esse dia glorioso pela graça do Senhor. Inclusive, apesar dessa longa introdução, mas a ênfase do nosso programa de hoje é a coroa. Já falamos da cruz, já falamos do esforço. Hoje eu quero lhe falar um pouquinho mais a respeito da coroa, do prêmio, da recompensa, do pódio, porque isso é palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Repito, um dia pela graça de Deus, você e eu, que estamos seguindo o nosso Senhor, que estamos nessa batalha, que estamos envolvidos nesse conflito, você e eu que estamos negando a nós mesmos, deixando de fazer nossa vontade para vivermos segundo a vontade do Senhor, você e eu que estamos tendo a coragem de tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor, não tirando nossos olhos do Senhor, procurando viver juntinho dEle, pertinho dEle, ligados a Ele, um dia, pela graça desse Senhor bendito, nós trocaremos a cruz pela coroa e estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu quero convidar você, se você tem aí a Bíblia e quiser abri-la e conferir o texto bíblico, eu quero convidar para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8, está escrito: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que palavras abençoadas. Paulo começa o texto que nós lemos dizendo assim, quanto a mim. É que se você verificar aqui no verso 5, Paulo está dando conselhos a Timóteo, que era um jovem pastor. Vou ler o verso 5, ele diz, tu porém sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, velho pastor, está dizendo a Timóteo, o jovem pastor, Timóteo, seja o melhor pastor que você puder ser. Dedique sua juventude e sua vida à obra de Deus, à pregação do Evangelho. Mas aí ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Como se Paulo dissesse assim, olha, quanto a mim, eu sei que não me resta muito tempo mais. Paulo estava consciente de que sua execução estava muito próxima. Quando escreveu a Timóteo, estava preso, aguardando a execução. O tempo da minha... estou sendo já oferecido por libação. Essa expressão, ser oferecido por libação, tem a ver com uma oferta que era oferecida a Deus, quando um líquido era derramado como oferta de sacrifício ao Senhor.
Poderia ser vinho, poderia ser óleo, poderia ser leite. Então, quando Paulo diz assim, já estou sendo oferecido por libação, é como se ele dissesse assim, eu estou consciente de que a minha vida já será derramada na presença do Senhor, em oferta, como sacrifício ao Senhor. Eu estou consciente, diz Paulo, que eu serei martirizado por causa do Evangelho. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate significa eu tenho lutado pelo Senhor. Eu tenho combatido o mal com o bem. Eu tenho participado da batalha da fé. E eu, diz Paulo, completei minha carreira. Eu já cumpri minha missão. O propósito para o qual o Senhor me chamou e me designou, eu o tenho cumprido. Eu estou feliz por ter consciência de que tenho cumprido a minha missão. E ele diz, guardei a fé. Como que dizendo, eu preservei a palavra, eu preservei a doutrina, eu ensinei com fidelidade, segundo a compreensão que o Senhor, pelo Espírito Santo, me deu. E aí, verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça, a coroa é um símbolo da vitória. Ainda que a coroa seja real, seja literal, o seu valor muito maior tem a ver com o seu significado, que é um símbolo da vitória. Quando Paulo fala da coroa da justiça, ele está se referindo ao fato de que, pela graça do Senhor, ele seria um dia identificado como um vencedor de Deus. A coroa é um símbolo da própria vida eterna, o prêmio que o Senhor dá para aqueles que o amam, que o seguem, para aqueles que renunciam a si mesmos e procuram viver e andar segundo a vontade do Senhor. A coroa é uma identificação do direito à imortalidade, do direito à eternidade. E Paulo diz, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz. Ele estava sendo julgado por juízes injustos, juízes parciais, mas Paulo sabia que há um juiz que é reto, que é justo, que é imparcial, e todos os homens um dia compareceremos na presença dele. Paulo diz, eu estou seguro que existe um reto juiz, e esse reto juiz me dará essa coroa da justiça naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça não é para um homem, ou para 3 homens, ouro, prata e bronze, não. A coroa da justiça é para todos. Oh, louvado seja o Senhor. Todos quantos desejarem, alcançarão a coroa da justiça. Todos quantos seguirem o Senhor Jesus, negarem-se a si mesmos, tomarem sua cruz e irem na direção do Senhor, todos que deixarem de fazer sua vontade e viverem segundo a vontade do Senhor, eles receberão a coroa da justiça. Louvado seja o Senhor por isso. Acredite, você não está competindo com ninguém. Na experiência cristã, a gente não está competindo com ninguém. Alguns cristãos que agem como se estivessem competindo com outras pessoas, ou mesmo com outros cristãos, mas a gente não está competindo com ninguém. Na verdade, se estamos competindo com alguém, competimos com nós mesmos, com nossa própria natureza, com a nossa própria vontade, que precisa ser dominada, precisa ser subjugada, precisa muitas vezes ser renunciada. A vitória do Senhor está reservada para todos quantos queiram. Todos que persistirem no caminho do Senhor, que cruzarem a linha de chegada, eles receberão a coroa da vida. Agora, um ponto interessante aqui nesse texto. Paulo fala da coroa da justiça estando guardada. E ele diz assim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Você já parou para pensar nisso? Paulo sabia que a sua morte estava próxima, e ele diz, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Seria no dia da sua morte? Não. Veja que ele diz, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E aqui tem um ponto que você precisa compreender. Eu preciso e nós todos precisamos, porque lamentavelmente hoje, isso já vem de muitos séculos, lamentavelmente um ensino tornou-se muito popular dentro do cristianismo, mas não é um ensino segundo a palavra do Senhor. E eu estou me referindo a essa ideia de que uma pessoa morre e se é justa vai direto para o céu, ou se é uma pessoa que não teme a Deus, que despreza os caminhos de Deus, vai direto para um lugar de tormento, tormento eterno chamado de inferno.
Esse tipo de ensino se popularizou no cristianismo, mas ele é antibíblico. Esse tipo de ideia não se sustenta à luz de um estudo um pouco mais profundo das Escrituras. E é claro, você que talvez pense assim, pense dessa forma que alguém morre e vai para o céu ou vai direto para o inferno. Eu falo isso para você, lógico, com muito carinho, com muito respeito, mas eu quero estimular você a estudar um pouco mais esse assunto nas Escrituras. Analisar os textos bíblicos que fazem referência a essa questão da recompensa, seja dos justos ou dos ímpios. E certamente você vai compreender que é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Existe uma coroa da justiça, preparada por Deus, guardada por Deus, para aqueles que o seguem, que o amam. Mas a gente não recebe na hora da morte, nós receberemos na vinda do Senhor. Olha aqui mesmo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, agora no verso 12. Paulo diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não me envergonho do Evangelho, Paulo diz, e eu estou certo de que o Senhor é poderoso para guardar meu depósito, guardar minha herança, guardar meu prêmio até aquele dia. Qual seria o dia? O mesmo dia sobre o qual ele se refere aqui no capítulo 4, verso 8, o dia da vinda do Senhor. Eu posso citar um outro texto para você, me permita, e vamos aqui à primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Se você verificar os versos anteriores, Pedro está dando conselho para os presbíteros. Os presbíteros eram os responsáveis pela igreja, eram os oficiais da igreja, aqueles homens que ajudavam os apóstolos a pastorearem a igreja. E Pedro diz aos presbíteros que eles devem pastorear a igreja de boa vontade, com bom coração, com sinceridade de coração. Eles devem fazer o melhor pela igreja. E agora no verso 4 ele diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar. É claro que Pedro aqui está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E ele está fazendo referência à segunda vinda de Cristo. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, vocês receberão a eterna coroa da glória. Vocês receberão uma coroa gloriosa. Vocês receberão o direito à imortalidade, à eternidade, porque vocês têm pastoreado a igreja de Deus com amor e com carinho. Vocês não só têm dito para o povo seguir a Deus, mas vocês próprios têm sido fiéis em seguir ao Senhor. Por isso há uma coroa gloriosa reservada para vocês. Posso citar para você também o profeta Daniel, indo agora ao Antigo Testamento. Você pode procurar na sua Bíblia depois, Daniel capítulo 12, verso 13. É o último verso do livro de Daniel. O anjo do Senhor, falando com Daniel, diz assim: Daniel, ok, você cumpriu sua missão, mas agora você vai descansar. E no final dos dias você vai se levantar para você receber a sua herança, para você receber a sua recompensa. O anjo estava dizendo: Daniel, sua missão está cumprida. Chegou a hora de você falecer, de você morrer, mas olha, você será ressuscitado. No final dos dias, quando suas profecias se cumprirem, quando esse mundo, no contexto atual, tiver passado, quando o Senhor estabelecer o seu reino eterno, então você se levantará, você será ressuscitado e você vai receber a sua herança. Porque a recompensa, seja para os justos, vida eterna, seja para os ímpios, morte eterna, a recompensa vem no final, a partir da segunda vinda de Cristo a essa terra em glória e majestade. Mas não fique tristezinho pensando: ah, pastor, eu pensei que quando eu morresse eu já ia direto para o céu. Não fique tristezinho por isso. Porque ainda sabendo que a recompensa virá só na segunda vinda de Cristo, creia, ela virá. A recompensa é certa. É promessa do Senhor e o Senhor é fiel e verdadeiro. Eu preciso ler mais um texto para você que é maravilhoso. Está aqui pertinho da primeira carta de Pedro, vamos a Apocalipse capítulo 2. E eu leio o verso 10, segunda parte do verso 10 e o verso 11, diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte.
ser fiel até a morte, diz o Senhor, até o fim da sua vida, até seu último momento. Seja fiel e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ouçam todos, todos têm ouvido, então ouçam isso aqui. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você compreende o que o Senhor está lhe dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, sendo você um vencedor, você não vai passar pela segunda morte. Mesmo que você morra antes da segunda vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo você será ressuscitado com um corpo perfeito, imortal, glorificado. E aí você nunca mais experimentará a segunda morte. Porque quem ressuscita na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, no momento imediato da segunda vinda de Cristo, ressuscita para a vida eterna. Oh, isso é promessa do Senhor. Eu creio, você também crê? Acredite. Eu termino então citando aqui o último texto, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, verso 7, está escrito, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, diz o Senhor, e ele me será filho. Sabe qual será a maior glória dos salvos? Você talvez esteja pensando com base no que eu já disse. Pastor, eu creio que é o privilégio de receber a imortalidade, de desfrutar a eternidade. Ou esta, sem dúvida, será uma glória extraordinária, indescritível. Mas eu penso que a maior glória dos salvos será isso que nós acabamos de ler, quando o Senhor diz assim, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Nossa maior glória na eternidade será conviver face a face com o nosso Salvador. Eu costumo dizer e pensar que só quando a eternidade começar é que nós de fato saberemos quem é o nosso Senhor. E você me dirá assim, mas pastor, com base nas revelações bíblicas, nós não sabemos, mas nós saberemos muito mais. Só quando a eternidade começar é que nós teremos uma visão grandiosa do Senhor. Certamente não saberemos tudo a respeito dele, porque o Senhor é Deus. O Senhor estará sempre envolto em mistério, Ele estará sempre acima da nossa compreensão. Mas eu creio que na eternidade nós saberemos mais a respeito de Deus do que sabemos hoje. E quando nossa visão se tornar muito mais clara, então se hoje já o admiramos e o amamos, ou nós o admiraremos e nós o amaremos muito mais. O apóstolo Paulo, inclusive, diz isso. Deixe-me ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Ele diz assim, porque agora vemos por meio de espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você compreende? A visão que nós temos de Deus hoje é limitada, é parcial. Paulo diz assim, a gente vê como em espelho, como através de espelho. É que os espelhos na antiguidade, eles eram feitos de peças de metal polido. A visão ficava turva, a visão não era perfeita. Então, Paulo diz assim, hoje a gente vê como em espelho, como por espelho. A nossa visão é uma visão limitada, mas um dia nós veremos face a face. Hoje nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Como será maravilhoso quando a eternidade começar e nós tivermos o privilégio de convivermos com o nosso Senhor. Lembre-se disso. Se hoje já o admiramos e o louvamos, nós não nos cansaremos por toda a eternidade de glorificarmos o nome do Senhor. E eu digo mais para você, eu penso que é só quando a eternidade começar que nós saberemos de fato quem nós somos. E você dirá, olha, nós não sabemos que fomos criados pelo Senhor, qual é o propósito de Deus para a nossa vida hoje, para onde nós estamos indo, sabemos tudo isso. Mas eu penso que só quando a eternidade começar é que nós de fato teremos uma compreensão mais profunda do privilégio nosso. O fato de que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Supremo Criador. Só quando a eternidade começar é que nós saberemos o imenso privilégio que nós temos pelo fato de que um dia o Deus eterno se tornou homem
viveu entre nós, morreu por nós para nos assegurar a eternidade. Quando a eternidade começar, é que nós entenderemos, diante do universo, que nós somos os resgatados, os redimidos do Senhor. Oh, sim, só quando a eternidade começar é que nós saberemos o valor que nós temos aos olhos do céu, aos olhos do universo. E eu ainda lhe digo mais, eu penso que só quando a eternidade começar é que nós saberemos de fato o que é a vida. E você me dirá, pastor, mas a gente não sabe? Sabe, mas a gente sabe pouco, nós vamos saber muito mais. Você já parou para pensar como é bom viver nesse mundo? É tão bom viver que a gente não quer morrer, não é? Mesmo com problemas, com lutas, com tristezas, dificuldades, decepções, injustiças, a gente gosta de viver. Deus nos criou para a vida, é bom viver, nós gostamos de viver. Mas acredite, quando a eternidade começar, é que a gente vai de fato saber o que é a vida. Vida plena, vida abundante, vida extraordinária. Nós teremos uma vida não estragada como temos hoje em função da presença do pecado. E se já é bom viver nessas condições, imagine como será quando a eternidade começar. E o Senhor remover todas as marcas do pecado, todas as consequências do pecado. Quando o nosso corpo corruptível se revestir do incorruptível, quando o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade. Oh, como será lindo viver quando o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima e a eternidade começar para nós. Que Deus lhe abençoe. Continue crendo no Senhor. Continue seguindo o Senhor de todo o seu coração. Se você tem passado por dificuldades e por lutas, não se desanime. O mais importante não é sair na frente. O mais importante é chegar, alcançar a linha de chegada. E pela graça de Deus, você e eu, nós vamos chegar lá. Continue confiando no Senhor. A gente vai ouvir o Jefferson Pilar cantar outra vez, agora, no seu programa Além dos Fatos. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome, pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Sou uma mentira, prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver para sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde em mim o grande eu sou, pra sempre. Pois cansei de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais meu,
Não quero ser mais eu, que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim para sempre. Pois estou cansado de mim. Cansei de mim. O Jefferson canta que a gente deve morrer para viver, a gente deve perder para vencer. É assim mesmo. Quando o nosso eu morre e vive Cristo em nós, então, na verdade, a nossa vitória está assegurada. Quando nós perdemos no sentido de desistirmos da nossa vontade e seguimos na vontade do Senhor, então, em realidade, nós ganhamos. E o último verso que eu cito para você antes de orar, palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, verso 13, o Senhor diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Benditas palavras. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você em algum momento caiu, levante-se. Se você tem passado por lutas e dificuldades na experiência cristã, olhe para o Senhor. Siga Jesus. Não tire seus olhos dele. Não olhe para trás, não olhe para baixo, não olhe para os homens, olhe para Cristo e creia. Esse Cristo bendito que nos chama para a vitória, Ele nos dá a vitória quando pela fé nós estamos conectados a Ele, quando nós não o largamos. E se em algum momento cairmos, nós nos levantamos por sua graça e seguimos olhando para Ele até a vitória final. Se vale a pena lutar para ter uma medalha de ouro, de prata ou de bronze nas Olimpíadas, imagine você na caminhada cristã, vale muito mais a pena. As glórias humanas têm seu valor, mas elas são passageiras como os próprios homens passam. A glória divina é eterna, como eterno é nosso Deus. Por isso não desista de buscar ao Senhor. Insista, persista e vença pelo poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos entregamos a Ti e clamamos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a persistirmos, a não desistirmos, a mantermos nossos olhos fixos no Senhor até o glorioso dia, quando Ele nos levará ao pódio, quando Ele nos dará a recompensa final, a coroa da vida. Toma cada um que participa dessa prece em Tuas santas mãos, Pai. Nós Te pedimos com sinceridade e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fica no seu coração e na sua mente a palavra do Senhor que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E lembre-se, estamos em momentos de derrotas, mas a vitória é certa e logo, logo receberemos a coroa da vida. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. Até o próximo Além dos Fatos.